Olá, alunos! Tudo tranquilo? Professor Eduardo. Vamos hoje para o Filoanélida, um dos últimos capítulos do grupo dos invertebrados, Zoologia dos Invertebrados. O Filoanélida é um grupo bastante diverso, principalmente em hábitats, né? Filoanélida, os principais representantes são as minhocas da Terra, aqueles que tu conhece principalmente por ser um corpo bastante dividido, né? Bom, como características básicas dos anelídeos, é o corpo alongado, cilíndrico na maior parte dos seus representantes e é segmentado. Esse segmento a gente chama de anéis transversais. Esse nome, anéis transversais, veio de um processo evolutivo chamado de segmentação corporal, ou ainda conhecido mais ainda de uma maneira mais culta, né, como metameria. A metameria é um processo de organização do corpo em compartimentos muito semelhantes entre si, tá? Os chamados metâmeros. Então, cada anel daqueles que tu vês no anelídeo é um metâmero. Essa divisão também acontece internamente, sendo eles divididos através de septos. Todo septo divide algo, certo? Então, os septos dividem cada um daqueles metâmeros, cada um daqueles anéis corporais que tu enxerga principalmente na minhoca da Terra. Digamos que é uma divisão perfeita, é o modelo ideal de metameria, é aquele que nós enxergamos dentro dos anelídeos, do grupo das minhocas da Terra. Porém, não é um padrão para todos os representantes. Cada metâmero possui, em média, um conjunto de estruturas compostas de uma musculatura própria, um par de gânglios nervosos, um par de órgãos excretores. Portanto, cada metâmero ele é uma unidade do sistema que pode e tem uma condição de coordenação nervosa, movimento próprio da sua musculatura e excreção dos seus dejetos celulares, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o revestimento desses animais, a epiderme. É característico tu observar nos anelídeos terrestres um certo brilho, né? Em alguns representantes, como é o caso das sanguessugas, mais ainda evidente. Eles têm uma cutícula, que nada mais é do que digamos assim, uma camada protetora praticamente impermeabilizante que faz com que o animal se destaque visualmente no teu olho, não é? Essa cutícula, pessoal, ela tem a função de proteger o animal contra a desidratação. E ainda existe um conjunto de estruturas chamadas de cerdas, tá? As cerdas, erroneamente, são chamadas de pelos, tá? Por que erroneamente? Quem tem pelo é mamífero, ok? Pelo é uma estrutura embrionária, de origem embrionária, completamente diferente das cerdas, tá? Por isso que uma coisa não é a outra, tá bom? Cerdas são como se fossem pequenas estruturas pontiagudas que lembram os pelos, porém não são, tá? São animais terrestres, todo tipo de ambiente terrestre, principalmente ambientes úmidos. Ambientes desérticos é praticamente nula a possibilidade de tu encontrar um anelídeo. Ambientes aquáticos, onde a grande diversidade acontece, ou ainda alguns ectoparasitas, ou seja, parasitando as estruturas externas de alguns animais, desde os mais simples, como anfíbios, peixes, até mamíferos, ok? E seguindo a tendência, todos são triblásticos, de simetria bilateral e com espaços entre os órgãos, chamados de celomados, tá certo? Bom, tá aqui a metameria. Esse animal foi fatiado aqui, né, de uma maneira didática para te mostrar por dentro e dado o zoom. Cada segmento desses aqui que estás vendo com uma divisão, cada divisão dessas é um septo. Cada divisão que estás enxergando aqui é nada mais, nada menos do que o metâmero. Cada metâmero possui, em realidade, uma estrutura excretora que coleta
os dejetos largados no metâmero anterior e exportam para o exterior no metâmero sucessivo. Ou seja, essa abertura que estás enxergando aqui, ela coleta todas as substâncias que devem ser filtradas do animal e a água é retida e os dejetos celulares saem pelo orifício excretor. Todos, existem pequenas exceções, tá? Mas praticamente todos os metâmeros possuem esse poro excretor. Também é possível observar essa pequena bolinha aqui, né? Com esses pequenos riscos que simbolizam gânglios nervosos. É por onde a informação nervosa passa. Olha só, tá aqui o fio nervoso, né? Ventral. O animal tem essa inervação ventral, aonde passa a informação para haver a contração, movimentação e etc. O que estás a enxergar aqui em cima nada mais é do que o sistema de condução sanguíneo. O animal, no caso desta minhoca da Terra, é um dos únicos animais invertebrados que possui sistema circulatório fechado, completamente dentro de vasos. Só para fazer um parênteses e relembrar o conteúdo do capítulo anterior, moluscos, quem possui também sistema fechado nos moluscos são os cefalópodes, tá? Polvos e lulas. Vou fechar o parênteses, tá certo? Bom, vamos fazer um corte aqui na nossa minhoca da Terra e observar o que é o celoma. Está aqui o celoma, ó. Um espaço existente, não é? Que normalmente ele é preenchido por líquido, no caso desses animais. Por quê? Porque o líquido vai forçar a dar estrutura de sustentação ao corpo do animal. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um espaço que pode ser preenchido por líquido, forma-se o chamado esqueleto hidrostático. Esse esqueleto hidrostático faz com que o animal nunca perca a forma, ou, se ele mudar o formato cilíndrico, rapidamente ele recupera. Facilita no movimento serpentoide que ele desenvolve na Terra. Tu já deve ter visto minhocas da Terra se movendo, não é? Por cima do solo e vendo com que ela de maneira aleatória, ela se move. Esse movimento é auxiliado pelo esqueleto hidrostático, que é o esqueleto que o líquido interno do celoma dá. O animal também tem aqui no interior, olha só, o tubo digestivo feito de endoderme, né? E aqui essa camada de tecido revestindo que vai fazer com que o animal possa expandir, tá? Aqui está o tecido epidérmico, olha aqui, ó, em azul, tá? O tecido epidérmico que produz a cutícula, tá? Ou seja, a estrutura brilhosa, a estrutura de proteção e impermeabilização do animal. Aqui um corte bastante bonito, né? Bastante interessante, que é feito numa minhoca, né? Na minhoca da Terra. A minhoca da Terra é um animal bastante didático para se ensinar anelídeos, tá? Então o que foi feito aqui? Colocou-se uma minhoca da Terra na porção oral, aqui em cima, ó, a porção do alfinete, com a porção dorsal para cima. Por que eu digo que é dorsal? Porque eu estou vendo aqui nada mais, nada menos que essa linha vermelha. Isso aqui é uma artéria, tá? Que percorre todo o corpo do animal. Então, esse sistema de condução e os seus corações circulares, que normalmente são em número de 5, eles têm a função de bombear o sangue por toda a estrutura do corpo. A parte aqui de baixo, logo se eu remover o sistema digestório que está aqui, removendo o sistema digestório, eu visualizo, como mostra a imagem da direita, eu visualizo os gânglios nervosos aqui em azul. Então o animal foi totalmente alfinetado, aberto e alfinetado, e aqui é possível observar essa estrutura aqui, chamada de glândula prostática. É possível observar também o clitelo, que é aquele anel mais dilatado do animal. É possível observar uma moela, toda moela foi feita para moer, não é? Um receptáculo seminal, olha o nome, receptáculo seminal, recebe o sêmen, e vai ser importante entender esta anatomia devido ao processo de reprodução que acontece com os anelídeos, tudo bem? E aqui, os gânglios cerebrais, bem na cabeça do animal. Então, esses gânglios cerebrais, como já acontecia nos plateumintos,
e continuou e simplesmente foi melhorando de escala em escala da zoologia, foi melhorando e foi se aprimorando. Então, os gânglios cerebrais não deixaram jamais de existir, mas sim de melhorar a sua estrutura. E é possível observar aqui, logo abaixo também, da estrutura da moela, ovários. Se é ovário, produz óvulos. Aí tu vê ovários, glândula prostática, receptáculo seminal. O animal é hermafrodita. Não é uma regra em anelídeos ser hermafrodita. Depende muito da condição ambiental de onde vive. Animais como a minhoca da terra, ela tem que ser hermafrodita. É muito difícil encontrar um parceiro sexual quando se cava galerias. Então é muito difícil tu encontrar um parceiro sexual, cruzar a galeria e que seja do sexo oposto. Então, sabiamente, a evolução conduziu esses animais a manterem o hermafroditismo. E ainda tem aqui o chamado seco intestinal. Todos os secos têm a função de fermentar, de deteriorar matéria orgânica de difícil digestão. É o caso, por exemplo, de vegetais. Tá certo? Fazendo um corte ainda aqui na nossa minhoca, nós podemos observar o conjunto de musculatura da volta do animal. Olha só, vermelho, bem reluzente aqui, né? Essas estruturas em preto da volta, que são praticamente invisíveis ao olho nu, praticamente invisíveis, são as chamadas cerdas, tudo bem? E cada um dos lados do animal, como ele possui simetria bilateral, olha aqui, ó, tu passa um plano de cima a baixo e fica o espelho do outro. Ou seja, se é um animal de simetria bilateral, ele tem que ter duas estruturas metanefrídicas para retirar a urina. Então, o sistema de excreção desse animal é por metanefrídeos. Ele vai eliminar excretas nitrogenadas. Cerdas estão aqui. O poro excretor está aqui. O celoma, olha o tamanho do celoma. Bastante grande. Tudo está em branco aqui, é recheado de celoma. A parte superior tem o vaso sanguíneo dorsal, vaso sanguíneo ventral. Nós temos aqui a cavidade intestinal e uma dobra. Uma dobra, pessoal, que é sugestiva. Por que ocorrem dobras dentro da cavidade intestinal? Por que existem dobras? O aumento da superfície de contato. Então, aumentar a superfície de contato com o alimento, fazer com que ele demore a passar, é interessante para o animal, porque ele aproveita melhor os nutrientes. O nome dessa dobra, que percorre todo o tubo digestivo, é característico dos anelídeos. Tiflossole. O tiflossole, ele lembra muito, né? Uma dobra em formato de U, tá? Então é uma dobra para aumentar a superfície de contato. Tudo bem? Bom, vista a anatomia do animal, vamos falar um pouquinho ainda do sistema digestório. O primeiro, né, que se desenvolve durante o desenvolvimento embrionário, durante as fases embrionárias, e vamos falar que ele é um sistema completo. Começa na boca, termina no ânus. E da faringe, né, logo que o animal ingere o alimento, ele passa por um esôfago, e esse esôfago ele é composto de duas estruturas. O esôfago ele é composto de um papo, que assim como nas aves, armazena. O papo coloca, né, o seu armazenamento, ele vai processando esse armazenamento e passando para o estágio seguinte, que é a moela, a moagem. Então, o alimento é armazenado no papo, digamos assim, umedecido, não é? Com com substâncias que vão ajudar na moagem, moe e passa para o chamado intestino. No intestino, a tiflossole, que é uma prega que a gente chama, né? Uma prega intestinal, vai aumentar a absorção dos nutrientes, saindo pelo ânus. Tudo bem? Então, essa condução do alimento ela é melhorada devido à contração dos músculos. Então, tu nota que o animal, para ele fazer a digestão, ele precisa estar se movimentando. Conforme ele se movimenta para buscar o alimento, ele auxilia a passagem do alimento pelo tubo digestivo. Tudo bem? Bom, aqui tem um desenho bem clássico, né, mostrando a estrutura toda digestiva de uma minhoca. Boca, faringe, esôfago, papo, moela,
e o intestino, que aqui não está evidenciando o tiflossole, mas saibas que ele já existe. Tudo bem? O sistema muscular é circular. O que quer dizer circular? Ele rodeia cada metâmero. Tudo bem? A metameria, ela trouxe a novidade de um tecido específico para a contração. A metameria dos anelídeos trouxe essa disposição muscular, fazendo com que haja um movimento circular no metâmero e logo abaixo um movimento longitudinal. Então o animal consegue se contrair circularmente, aumentando o volume do corpo, tá? E longitudinalmente, projetando este corpo para frente. Então, é um encolhe-estica, encolhe-estica. É esse tipo de locomoção, encolhe e estica, auxiliado por cerdas ao entorno do animal, que ele se gruda nas galerias que ele cava, buscando nutriente, né, matéria orgânica em decomposição, e ele decompõe mais ainda, fazendo com que o animal sobreviva e escale, né, as suas galerias e etc. O movimento encolhe, estica, é um movimento antagônico da musculatura circular e musculatura longitudinal. Tudo bem? O sistema circulatório é um sistema bem diversificado, vamos dizer assim. O sistema fechado é um sistema fechado com corações, não é um só, corações com vasos que são dorsais, na parte superior do animal, ventral e muitos laterais. Tá? Região anterior com vasos muito dilatados, e a explicação ela é muito simples. Por que os vasos da região anterior são muito dilatados? É a região onde se encontra a irrigação nervosa mais importante, os gânglios cerebrais. A estrutura reprodutiva também está ali. Então, quanto maior a circulação de nutrientes, oxigênio, nessas regiões onde está o cérebro, né, os gânglios cerebrais e a estrutura reprodutiva, melhor o sucesso dos animais. Então, os vasos dilatados e musculares, corações laterais, está vendo aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? E a hemoglobina. Nota que, olha só, hemoglobina. O sangue das minhocas, dos anelídeos, é vermelho, assim como o dos mamíferos e das aves. Então, por que esse sangue é vermelho? A hemoglobina ela é espalhada no sangue das minhocas, diferente da tua hemoglobina. A hemoglobina dos mamíferos ela está presa numa célula, chamada de hemácia. A hemácia é o veículo carregador dos compostos gasosos, dióxido de carbono e oxigênio. Neste caso, a hemoglobina, no caso dos anelídeos, ela é dissolvida. Então, pega pequenas frações de moléculas e absorve, né, cola-se nessas moléculas e leva aos tecidos. A eficiência ela é pequena quando comparada a um mamífero. Tudo bem? O sistema respiratório é um sistema bastante diversificado. Ele tem uma respiração muito eficiente, mas muito eficiente mesmo, que é a respiração cutânea. Digo mais, é a respiração mais importante do grupo dos anelídeos. Por quê? Porque o fato da pele dele ser muito vascularizada provoca a chamada difusão indireta. O que quer dizer essa difusão indireta? Acontece uma troca gasosa diretamente feita da atmosfera com os vasos. E por que é indireta? E tu vai dizer assim, por que não é direta então? Quando acontece difusão direta, é célula para uma estrutura biológica, célula, para outra estrutura biológica. Pode ser um vaso, pode ser uma outra célula. Agora, uma difusão indireta é quando move algo, como por exemplo, a atmosfera. Então, nota que aqui no desenho ao lado, a troca gasosa entre oxigênio advindo da atmosfera entrando, né, por diferença de concentração, e a difusão do dióxido de carbono para a atmosfera ocorre de maneira bem rápida e maneira bem eficaz. As trocas gasosas
são possíveis mantendo apenas a pele úmida. Se o animal desidratar, ele não terá eficiência respiratória. Calor excessivo, esses animais não têm eficiência respiratória, eles morrem asfixiados porque o ambiente onde eles estão com baixa umidade, seca a estrutura externa dele, o muco, ele não produz, né? A superfície do corpo dele não fica úmido, portanto, esse animal perde eficiência respiratória, ele morre, aspas, asfixiado. Tudo bem? Já nos animais que são de ambientes aquáticos, não ocorre desta maneira. Os de ambiente terrestre facilmente trocam gases, até porque a atmosfera ela tem mais ou menos 20% de oxigênio dissolvido no gás atmosférico. Né? Agora, na água, a porcentagem é menor. As moléculas de oxigênio estão espalhadas entre as moléculas de água e outras moléculas e faz-se necessário o desenvolvimento de uma estrutura que nós já conversamos no grupo dos moluscos, chamado de brânquias. As brânquias, características dos chamados poliquetos, são animais tubícolas, eu vou mostrar daqui a pouco fotos, em que ele mostra uma respiração chamada de branquial. Ele tem que mexer. A brânquia é a mesma coisa da guelra do peixe. Tá? Ela é vascularizada e ela fica mexendo para um lado e para o outro, tentando aumentar o contato com as moléculas de oxigênio, já que são poucas, fazendo a troca gasosa. Tá certo? O sistema excretor é formado por um par de nefrídeos, já falados, né, presentes em cada segmento do corpo. Cada nefrídeo tem uma estrutura, né, chamada de nefróstoma, a abertura, o ducto e o poro, que é a abertura final, né, a abertura que sai para o corpo. O nefróstoma é a abertura que vai fazer a coleta do material, o ducto e o poro sai. E o produto de excreção. Isso aqui sim é importante. Importante porque ele vai caracterizar esses animais numa escala evolutiva. O produto de excreção é a amônia. Tá? Então, a amônia mais as fezes do animal formam aquilo que tu já ouviu e estudou no fundamental, o adubo biológico, o humus, por exemplo. O adubo de minhoca, popularmente vendido. Né? Então, o humus nada mais é do que a parte final da digestão do animal, ou seja, as fezes, mais a amônia excretada. Por que a amônia ela é importante para o ambiente e não para o animal? A amônia é muito tóxica para as células, mas a amônia é rica em nitrogênio. Então, o nitrogênio vai fazer parte da cadeia de retroalimentação dos vegetais. A amônia é importante para fazer parede celular. Lembra disso? As fezes estão repletas de bactérias, repleta de matéria orgânica que vai ser reaproveitada. E a amônia, por ser líquida, ela vai transformar aquele humus numa pasta, tá? Uma pasta mais úmida. Então o humus ele se mostra muito importante por uma composição bioquímica em que toda a biota da terra terrestre, né, vai se beneficiar. Tudo bem? O sistema nervoso, bastante didático esse desenho, não é? Ele é composto por 2 gânglios cerebrais, não é um cérebro, ok? Um cérebro é muito mais complexo que isso. E esses 2 gânglios cerebrais que ficam acima do tubo digestivo possuem nervações frontais que é para fazer com que o animal consiga tatear o ambiente. Como é um animal cavernícola, de cava galerias, né? Ele não tem necessidade de ter olhos. Porém, o olfato químico deles é bastante aguçado, químico e mecânico, tudo bem? Passa a informação para os gânglios cerebrais, assim como destes gânglios cerebrais passam por o anel nervoso para cada metâmero os gânglios que são responsáveis por inervar, por controlar os movimentos de cada metâmero, cada anel, ok? Então, se um animal contrai, como ele contrai cada anel, ele faz com que cada metâmero responda aos impulsos que são dados pelos gânglios cerebrais, tá? É comum encontrar ocelos, por exemplo, em animais como esses aqui,
lembra que eu te falei, não é olho. Olho forma imagem, é um conjunto de células que vão receber imagem. O ocelo é um conjunto de estruturas ligadas a nervos sensitivos que vão perceber diferenças de luminosidade. Então o animal sabe se ele está chegando à superfície, sabe onde está mais escuro, que é o lugar onde ele deve estar. Tá certo? Os ocelos, responsáveis por diferenças de luminosidade. Receptores químicos, para perceber quem está na volta, o que tem naquele ambiente, se é alimento, se não é, se é algum tipo de substância que é largada por algum tipo de predador, coisa do tipo. E ainda mais, estruturas táteis. Então são mecânicas, toque, não é? Então percebe se ali é uma rocha, se ali já é uma folha, né, morta, percepção ambiental. Na reprodução, os animais são bastante diversificados também. Percebe uma coisa, o grupo dos poliquetos, que eu vou mostrar fotos à frente, que são animais normalmente de água salgada, alguns poucos de água salobra, né, típico de marisma, típico de mangue, né, aquela oscilação de água doce e salgada. Esses animais eles são dioicos. De 2, né, oicos casa. Então ele tem 2 casas, ou seja, um macho e o outro fêmea. E o desenvolvimento é chamado desenvolvimento indireto. Se tem desenvolvimento indireto, esse animal passa por uma metamorfose. Ele tem uma fase de larva, faz a metamorfose e passa pela fase adulta. Tá certo? Já outros indivíduos, como é o caso dos oligoquetas. Quem são os oligoquetas, professor? Os oligoquetas são as minhocas da Terra. Oligo quer dizer pouco, quetum, cerda. Os oligoqueta, eles e as sanguessugas, são dos mesmos, as sanguessugas são alienídeos, né? São indivíduos monóicos, são hermafroditas, principalmente pela necessidade de ter um encontro com um parceiro sexual, já que o ambiente que eles vivem é um ambiente bastante hostil para a reprodução e encontrar outro parceiro. Então o hermafroditismo permaneceu em indivíduos assim. E o desenvolvimento é direto, ou seja, quando eclode do ovo, eclode uma pequena sanguessuga, eclode um pequeno oligoqueta, tá bom? Uma curiosidade, pessoal, é aquela que ocorre em minhocas. A reprodução das minhocas ocorre a chamada fecundação cruzada. O emparelhamento do corpo ele é cruzado, ponta-cabeça. Tá? Ou seja, ocorre a troca de espermatozoides. Se são hermafroditas, a fecundação cruzada, olha o nome, fecundação cruzada. Um doa o espermatozoide para o parceiro e aquele parceiro doa os espermatozoides dele para o outro. Tá? Então a região posterior do corpo ele vai contrapor-se ao clitelo. Ou seja, o clitelo, eu vou mostrar a imagem, o clitelo é aquela parte mais esbranquiçada da minhoca, mais larga, maior, tá? E é esse clitelo que vai produzir o casulo. Ele vai deslizar para a região anterior do corpo, em direção à cabeça, e vai coletar os espermatozoides e óvulos dos poros genitais. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse processo. Observa o desenho. 2 minhocas opostas. Aqui, ó, para tu ter uma noção, é a cabeça, tá? A parte frontal. Não vou usar cabeça como termo, tá? Mas a parte frontal, onde está a boca, né? E aqui também deste animal. Tudo bem? Eles estão em uma posição reversa um ao outro. O que está acontecendo aqui? Acontece a adesão das chamadas papilas copulatórias. O que é isso? A minhoca de cima, ela está doando espermatozoides para a minhoca de baixo. Observa a seta. E a de baixo está doando para a de cima. O único conjunto de células reprodutivas que se move é o espermatozoide. Então, portanto, o receptáculo seminal, que fica bem aqui na frente, recebe o sêmen da minhoca de cima. E, igualmente, este aqui. Essa estrutura mais esbranquiçada é o tal do clitelo. É esse clitelo que vai formar o casulo. Vamos fazer um zoom um pouquinho melhor no desenho e eu vou te mostrar aqui a inseminação cruzada. Tá vendo essas bolsinhas que tem aqui? Isso aqui são os chamados receptáculos seminais.
já fertilizados, ou seja, já houve a troca. Já houve a troca de espermatozoides. Essa parte meio amarelada é o clitelo, tá? Da minhoca de baixo. O que o clitelo vai fazer? A partir do momento que o receptáculo seminal preenche-se com o esperma da minhoca parceira, o clitelo começa a aumentar o seu volume e formar um casulo feito de quitina. Esse casulo começa a deslizar pela estrutura corporal do animal. E ele vai lá e passa por cima da estrutura feminina desta minhoca, coletando esses óvulos dela. Porque ela sabe que lá na frente, estão os espermatozoides da minhoca que houve a troca. Então ela pega os óvulos dela, que ela produziu, e com o movimento corporal que o animal não para de fazer, ocorre o deslizamento. Olha só, saiu do clitelo e foi em direção à cabeça. Olha aqui, ó, passando pelo receptáculo seminal que estava aqui. Os poros do receptáculo seminal, com a presença do clitelo, liberam esses espermatozoides aqui dentro do receptáculo, ou seja, dentro desse casulo, e ocorre a chamada fecundação. A fecundação desses animais é chamada externa. Por que é uma chamada fecundação externa? Porque não ocorre dentro do corpo do animal. Ocorre lá de fora, ok? Ah, mas tá próximo do corpo do animal. Não. A fecundação externa tem que ser dentro do corpo do animal. Ou seja, os óvulos deveriam estar dentro da minhoca, para os espermatozoides fecundarem. Mas como não houve esse tipo de fato, né? Não houve a entrada do espermatozoide para dentro do corpo onde encontraria os óvulos, esses animais vão liberar para o lado de fora para poder o casulo com os ovos se soltarem do corpo da minhoca-mãe. Isso acontece reciprocamente nas duas minhocas. Aqui está evidenciando uma, mas acontece reciprocamente. Ou seja, é importante tu observar a participação do clitelo como o elemento de realização da fecundação externa. Ele coleta os óvulos dela somente quando o receptáculo seminal está completo com o sêmen da minhoca parceira. Se não houver fertilização, se não houver a receptividade aqui dos espermatozoides, não encontrou nenhum tipo de parceiro, ou a quantidade de sêmen foi insuficiente, ele provavelmente não vai dar o start para a formação do casulo, coleta desses óvulos e os passos seguintes, que é a fecundação externa no animal. Ou seja, vai acabar aí o desenvolvimento. Esse desenvolvimento embrionário acontece, né, desde aquele que tu sabes. Gástrula, né, mórula, blástula, gástrula, neurula e aí vai indo, tá? Então o casulo vai eclodir na minhoca da terra, liberando as pequenas minhoquinhas, tá? Esse é um processo que é chamado de fecundação cruzada ou inseminação cruzada, que acontece com indivíduos hermafroditas, tudo bem? Minhoca da terra e sanguessuga praticam esse tipo de reprodução. Cruzado. Só que a sanguessuga, gurizada, a sanguessuga é um pouco diferente. A sanguessuga ela tem está em ambiente aquático, ela tem outros processos de tentativa de fazer com que os indivíduos sobrevivam. A predação no ambiente aquático é bastante alta. Exibe um chamado cuidado parietal. Isso foi observado há alguns anos atrás, pelo menos no laboratório onde eu trabalhava, foi observado, criando sanguessuga, as pequenas sanguessugas ligadas ao corpo da mãe assim que eclodiram. Então haviam várias pequenas sanguessugas grudadas na mãe. Quando a mãe atacava, vamos dizer assim, para sugar o sangue de um sapo, seja de um animal qualquer, um peixe, elas saíam do corpo da mãe e iam em direção àquela presa também para se alimentar.
Conforme ia passando o tempo, a mãe ia envelhecendo e acabava por morrer, e as sanguessugas pequenas também acabavam por se desenvolver. Nem todas chegavam à vida adulta, né? Como a predação nos ambientes aquáticos é muito alta, os animais também vinham a ser predados por outros organismos, tá certo? Bom, aqui tem uma representação então completa, tá? Essa imagem, se não me falha a memória, é a do teu livro, tá? Escaneada de lá, e mostra com detalhes aí os processos de fecundação cruzada. 3 classes muito típicas, tá? Que são simples, são só 3 mesmo, tá? A chamada classe poliqueta, lembra muito uma lacraia, não é? Mas é um anelídeo, todo segmentado. Os poliquetos são animais bastante diversos, até alguns que cavam galerias no interior dos oceanos, no sedimento do oceano. Tem alguns que cavam em formato DU, alguns cavam em formato bem variado. Os poliquetos têm muitas cerdas, é isso que o nome quer dizer, poli, muitos, quetum, cerdas. E maior parte da vida é marinha. Possuem os chamados parápodes e o sistema de reprodução branquial. O que é um parápode? O prefixo para quer dizer lateral. Podos, pé. Os pés laterais. Tu não está vendo nada aqui, né? Não dá para ver direito na foto. Mas se aumentasse o zoom nessa foto, daria para observar que existem pequenas projeções laterais possíveis de se ver como pequenos parapóides, ou seja, pernas de auxílio. Ele consegue escalar o tubo usando esses parapóides, tá? Perdão, parápodes. A respiração é branquial, já que é um animal aquático. Uma classe que tu já sabe, já conhece, é a classe oligoqueta, poucas cerdas. Os representantes são as minhocas. E a aeração do solo e a reciclagem da matéria orgânica são as principais características e funções destes animais. Então, para o ecossistema ser diverso, para o ecossistema estar sadio, com o solo sadio, um dos principais elementos que serve também de termômetro para a saúde do solo é a presença em diversidade de espécies e principalmente em volume, né, por metro quadrado, metro cúbico de solo de oligoquetos. Tá? E a classe erudínea, a classe também dos chamados aquetas, aqueles que não têm cerda nenhuma. Tá? São os representados pelas sanguessugas, que possuem as chamadas ventosas de fixação. Normalmente, as sanguessugas, leva esse nome por isso mesmo, ele suga o tecido líquido, os tecidos sanguíneos dos animais. Ele tem uma ventosa grande ao redor da boca e uma posterior que é para se fixar. Tá? São animais hematófagos e a erudina, por exemplo, ela é o nome da substância anticoagulante presente na saliva desses animais. Ou seja, a sanguessuga está ali a sugar o sangue e para que ela consiga ter sempre o sangue fresco sendo ingerido, ela saliva no entorno uma substância anticoagulante chamada de erudina. Tá bom? Aqui alguns representantes, né, mostrando a diversidade da fauna dos poliquetos. Observa bem o corpo de um poliqueto bastante simples, né, com os palpos frontais. É um animal que tem uma sensibilidade muito grande no ambiente. É um animal que gosta muito de ambientes de fundo. Ele é de fundo, né? Ele pode ou não ser cavernícola. Tem parapódios, olha aqui, ó, estruturas projetadas. Brânquias, olha só as brânquias desse poliqueto aqui. Ó. Um animal que precisa de muito oxigênio. Muitas vezes ele é até confundido com anêmonas. Tá? E essa parte que tu estás enxergando aqui desse animal, ele fica dentro de um tubo no substrato, né? na parte do sedimento do oceano. Aqui, ó, um tubo. Esse tubo é muito bonito. Esse aqui é o tubo do animal. Ele vai secretando saliva e carbonato de cálcio vai se agregando a esse montante de tubo. E esse animal coloca as brânquias para fora, olha aqui, ó, para poder fazer a respiração. O animal não é essa estrutura branca, isso aqui é a proteção do corpo dele, tá? Carbonato de cálcio. E esse aqui, por exemplo, é um que tem vida livre, né? Ele não cava tubos, e ele está sempre presente em recifes de corais. Essa corzinha, né, chama muita atenção,
provavelmente ele não é muito palatável para se predar. Já as minhocas, os oligoquetos, né, têm uma presença bastante importante no solo, é um termômetro para medir a diversidade. Os oligoquetos têm vários tamanhos, muito utilizados pela espécie humana como agregadores de nitrogênio para o solo. Nas culturas sustentáveis, esses animais são introduzidos muitas vezes e têm resultados bastante positivos. Tá? São presas muito fáceis para aves, não é? São fáceis de ser predados, animais que muitas vezes, quando há um excesso de chuvas, esses animais acabam por ficar soterrados com tanta água, o que impossibilita a respiração. Ah, mas ele gosta de umidade. Uma coisa é a umidade, outra coisa está embaixo d'água. O volume atmosférico de oxigênio é muito maior do lado de fora, onde tem o gás, né, a atmosfera, do que dentro da água. Portanto, se ele estiver embaixo d'água, ele não consegue respirar. Tá? Então ele tem que subir. E às vezes, quando chove demais, é possível observar esses grupos por cima do solo, fazendo a alegria dos predadores das aves. Né? E os hirudíneos, as sanguessugas, muitas delas utilizadas em tratamentos alternativos, tentando combater principalmente as chamadas varizes, né? As retenções de líquido. Os hirudíneos eles, são utilizados como terapia alternativa, principalmente para desmanchar coágulos, né? Evitando cirurgias e tudo mais, mostrando aqui nessa foto de baixo o processo, né, que leva, isso aqui é um tratamento semanal, muitas vezes mais de uma vez por semana. Esses animais são aplicados ali, o animal fica ali de meia hora, depende, né, do tamanho da variz, depende da orientação do médico, tentando fazer com que haja a sucção desses nódulos, né, dessas varizes, tentando recriar caminhos alternativos para a circulação venosa. E aqui, por exemplo, na reestruturação de tecidos, né, como é o caso desse rapaz aqui, fazendo um tratamento com a pálpebra. Provavelmente essa pálpebra ela foi enxertada, ou o tecido foi queimado e houve um enxerto de tecido, e para fazer com que haja a criação de vasos arteriais, vênulas, veias, artérias e tudo mais nessa região do tecido, para que ele se fixe melhor, são utilizados hirudíneos, tá bom? Ecologicamente falando, as sanguessugas, principalmente da espécie Hirudo medicinalis, provoca a chamada sangria, tá? E essa substância que eu falei para vocês, a hirudina, ela é um anticoagulante muito utilizado, e foi já muito utilizado como um tratamento antitrombose. O que é a trombose? Os trombos são coágulos em regiões muito distantes, né, periféricas do corpo, fazendo com que haja a parada de passagem de sangue. O sangue não consegue mais circular por aquela região. Se ele não circula mais, o tecido da volta começa a morrer, não é? Então, em algumas cirurgias plásticas, algumas técnicas de dosagem de substâncias são utilizadas com hirudina associada, tá? As minhocas, no Brasil, é o terceiro país com maior número de espécies de minhocas, em torno de 300. A aeração do solo é o principal ponto chamativo para esse grupo, formando o adubo natural, o humus. A reciclagem da matéria orgânica, então os processos de reciclagem, desde que uma folha, um tronco morre, né? Uma árvore morre, um animal morre, a ciclagem dos nutrientes. Então todos esses processos são importantes para que, além da aeração do solo, esses animais consomem a matéria orgânica em decomposição, auxiliando organismos como fungos, como insetos, como outros organismos também decompositores. Tá? Muitas pesquisas em medicamentos são conduzidas, principalmente utilizadas as estruturas das minhocas, tá? No que tange principalmente aí a vacinas. Fonte de proteína para alimentação animal, muito utilizada como complemento, né, das rações animais. Não é nada errado se utilizar farinha de minhoca, né,
na alimentação de bovinos, de equinos, é um teor de proteína muito alto, né? E poderia sim, como não, ser utilizado também na alimentação humana, desde que agregados a outras fontes, né? Associado a um carboidrato, como um espaguete, coisa do tipo. E são, como já tinha falado anteriormente, bioindicadores de qualidade do ambiente. Quanto mais minhoca por metro quadrado, mais saudável é o ambiente, mais tranquilo está quanto a equilíbrio ecológico. Muitos ambientes onde sofreu o aporte de agrotóxicos, é muito incomum tu visualizar uma diversidade alta. Tá? Então, ambientes em recuperação, a tendência é o aumento gradativo da diversidade de minhocas. E é um importante componente na teia alimentar e nos ecossistemas. Como eu falei a vocês, eles são fonte de alimento de insetos, de aranhas, de aves, principalmente, e que faz com que esses indivíduos assumam um papel muito importante na cadeia trófica do ambiente terrestre e do ambiente aquático, tá certo? Bom, esses grupos, pessoal, todos eles são bastante importantes e são necessários que tu dê uma atenção especial. A Nereide é um grupo bastante interessante e precisa que tu entenda a metameria para que tu possa fazer uma associação com o próximo capítulo que vem, que são os artrópodes. Bons estudos e até a próxima!